desempenho do serviço dele. Se ele não fizer aquilo, ele vai rapidamente demitido. Mas usa apenas como exemplo para mostrar que é um gesto, de fato, humilde, que é. Aí vem o Senhor e o Mestre, ninguém menos do que ele, e espontaneamente, não por salário, não por profissão, não por obrigação, mas espontaneamente, do alto da posição de Mestre e Senhor, ele vem e faz exatamente isto, e lava os pés deles ainda. É interessante, João Batista, o arauto do Messias, dele próprio Jesus Cristo, que Jesus disse que era o maior nascido de mulher, disse que não era digno dele. Vocês se lembram a passagem lá em Marcos 1 e 7, não precisa abrir a Bíblia para lá para mostrar. João Batista disse que após dele viria um que ele não era digno de, abaixando-se, desatar a correia da sandália de Jesus. Ao fazer esta menção, abaixando-se e desatar a sandália de Jesus, João deve ter puxado um exemplo muito humilde já, bastante humilde. Chegar e desatar a sandália, mas isso aí eu não sou nem digno, tamanha é a honra desse que eu estou anunciando. Pois Jesus encontrou um exemplo mais humilde do que João Batista tinha usado para dizer que ele próprio, João, não era digno de fazer isso com Jesus. Aí vem Jesus e faz um mais humilde ainda. Não foi só desatar a sandália, mas lavar os pés sujos dos apóstolos. Muito humildade da parte do Senhor Jesus Cristo. Segunda lição dele que eu gostaria de chamar a atenção, que certamente ele quer ser imitado, porque ele disse que queria ser imitado naquilo que ele fez. O serviço que estava incluído no gesto. Eu quero com vocês a Lucas capítulo 22, que descreve também a ceia, mas uma descrição um pouco diferente do que aconteceu naquele dia que foi relatado por João. Agora Lucas fala de algo que acrescenta, complementa, enriquece o nosso estudo. João 22, 26, Lucas 22, 26 a 27, diz: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós, deixa eu ir para o 24, porque dá colorido, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Imagine, durante a ceia, a última Páscoa de Jesus Cristo, a um passo da entrega dele por Judas, ele instituindo a ceia, ao tamanho do que está acontecendo aqui, e os apóstolos discutindo para saber quem era o mais importante. Sou eu. Ele gosta mais de mim, é de mim, não é de mim. E eu vou ser o vice. Não, o vice sou eu. Era isso. A discussão deles, não pensem que era diferente disso aí, não. Quem era o maior? Maior como? Eu sei lá. Mais importante, mais espiritual, o que tinha mais intimidade com Jesus, com o Mestre, sei não. Maior, queria ser maior. Nós não queremos ser maior em tudo. Pois é. Que coisa feia. Aí Jesus, aqui no versículo 25, lhes disse: o rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Então, muito provavelmente, Jesus se refere ao lava-pés, quando ele pergunta qual é o maior, como ele diz lá na frente: quem está à mesa ou o que serve? Versículo 27. Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve.
É óbvio, é praticamente óbvio que ele se refere aqui ao lava-pés, que ele tinha acabado de fazer ou iria fazer, mas estava totalmente no contexto a ideia aí. Então, na realidade, quem é maior fica na mesa e os outros servem. Quem é maior envia, os outros são enviados. Mas naquela vez, ele queria deixar claro, ele não estava na mesa, estava abaixado, lavando os pés deles, prestando-lhes um serviço, porque ele diz: pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha o verbo que ele usou. Então era a ideia de um serviço, o serviço de lavar os pés deles, de ficarem com os pés limpos, não todos empoeirados, como deveriam ter chegado no ambiente chamado cenáculo para comemorar a última Páscoa dele, e ele instituía a ceia, um serviço. Eu sou como quem serve. Então Jesus contrasta, logo depois da discussão triste daqueles apóstolos, ele contrasta a atitude dele, do próprio Jesus, com a dos apóstolos, e ao fazer isso serve como uma repreensão a eles, repreensão muito carinhosa até, e uma demonstração do que seria ideal. Vocês estão discutindo quem é o maior, quem vai mandar em quem aqui, quem é o diretor do grupo, quem é o vice. Isso é no mundo, pessoal. Os reis mandam, fazem o que querem, e ainda são chamados de benfeitores porque tem poder para fazer as coisas, e esmagam os outros. Isso é no mundo. Mas comigo, aonde eu sou o mestre e o Senhor, ou no meu reino, no meu tratar com as pessoas, não é assim. Esqueçam esse padrão do grandão ser servido. Eu não quero isto. Eu que sou mestre e senhor, eu acabei de lavar os pés de vocês para que vocês aprendam que devem servir uns aos outros. Serviço, além de humildade, do gesto, da atitude de humildade, também o de serviço está incluído, porque ele disse: eu sou como quem serve. Porque você pode ser humilde com alguém e não servir coisa nenhuma. Vou já comentar isso. Sábio é o crente que, em vez de olhar para dentro de si e se admirar pelo que é, ou pelo que sabe, ou pelo que ele tem, ou como ele se aparenta, em vez de olhar para dentro de si e começar a achar bonitas essas coisas de si mesmo, olha para o Senhor Jesus Cristo e dispõe de todo o coração a seguir o exemplo dele, dentro desse contexto, especificamente em 2 pontos. Primeira demonstração que ele nos deu, o primeiro exemplo a seguir: humildade. Na base dos pecados do homem está o egocentrismo e o orgulho. Na base. Quer entender de onde veio o pecado do homem? Lá na base foi o egocentrismo, querer fazer do próprio jeito, não se subordinar, querer ser o centro de si mesmo, fazer do meu modo, não me subordinar a ninguém. Deste egocentrismo vem orgulho, vem rebeldia, desobediência, aí vem tudo que não presta. Mas na base é onde está o problema: egocentrismo, orgulho, um alimentando o outro. Mesmo que alguém seja inteligente, bonito, fisicamente, culto, educado,
não justifica o seu orgulho. Não justifica. Pegar uma pessoa de muitas virtudes, muitas qualidades, no que se possa imaginar, ela não vai conseguir explicar porque tem orgulho, mesmo que baseie nas virtudes, nas coisas que tem, na beleza, seja no que for. Não tem lógica. O pior é que grande parte da humanidade não junta todos esses fatores juntos. Muitos são feios, os outros não são muito inteligentes, outros não são cultos, outros são grosseirões. Ou seja, somos cheios de defeitos. Mesmo que fôssemos cheios de virtudes e belezas físicas e morais, não teríamos como explicar diante de Deus o egocentrismo e o orgulho. E imagina não sendo. Como nenhum de nós reúne tudo que é virtude em si mesmo. Não tem justificativa. Então, toda a beleza física, ou educação, ou inteligência, ou condição financeira, conhecimento, tudo que o crente tem ou é ou possui, pouco valor terá se não for dentro dos moldes da humildade. Se ele não tiver isso, na posse de uma atitude de humildade, está sendo irresponsável naquilo que Deus deu para ele. Quando eu falo em conhecimento, eu falei conhecimento, incluir conhecimento em tudo. Não é só erudição científica, acadêmica e tal, mas eu falo também o conhecimento bíblico. Não adianta querer se achar o máximo ou melhor do que os outros, sentir acima dos outros, porque tem um conhecimento bíblico maior do que os outros, tem um dom de expressar as coisas bíblicas, tem um dom de falar, de ensinar, sei lá do que mais, e talvez pudesse até pensar, não, mas é porque eu estou justificando isso aqui, eu tenho essa posição porque Deus me deu um conhecimento que eu me sinto na obrigação de passar para os outros, conhecimento bíblico. Para de conversa fiada. Conversa fiada, digo.